Tá, isso aqui é a da aula passada, das atividades que a gente corrigiu. Falamos sobre a nossa pesquisa, né? Foi aqui que encerrou a nossa aula na semana passada, certo? E aqui nós vamos começar a nossa próxima aula dando continuidade na nossa correção. Atividade do Via WhatsApp do dia 5 de junho. Professora, eu entreguei para a senhora, né? Não me lembro direito. Alex? Sim. Sim, entregou. Ah, certo. Então vamos lá, pessoal, podemos continuar? Primeira questão. Professora, Diga. eu não tô conseguindo entender, eu tô travando demais. Tá caindo, tá muito ruim a internet. Professora, o meu também tá travando, então se você fizer alguma pergunta eu não respondi é porque eu provavelmente não entendi. Tá, vamos lá. Primeira questão. A linfa é... Qual das alternativas descreve a característica da linfa? O que é a linfa? Letra A. Letra A. Certo. Letra A. A linfa é o líquido coagulável transparente ou opalino de reação alcalina, que contém leucócitos nos vasos linfáticos e nos espaços intercelulares, entre as células. Primeira questão, letra A. Segunda questão. Qual das seguintes funções não é desempenhada pela linfa? Qual das alternativas? D. Letra D? D. Isso, elas não transportam hemácias, por isso que elas são transparentes. Muito bem, vamos lá para a terceira questão. Não faz parte do sistema linfático. Qual dessas alternativas? É o coração? É. Letra E, coração. A linfa é o líquido, os vasos linfáticos é por onde a linfa é transportada, as amígdalas é por onde é absorvida a linfa, o timo também é onde é produzido, certo? Somente o coração que não faz parte. Quarta questão, sobre a linfa. Qual dessas alternativas está correta? D. A C? A C? Professora, a senhora pode repetir as respostas, por favor? Desde a primeira? Sim, porque estava travando, não estava entendendo nada. Tá, primeira questão, letra A, certo? Segunda questão, letra D. Terceira questão, letra E. Já? E agora nós vamos para a quarta questão. A gente vai dando seguimento, pessoal, na nossa aula, depois quando vocês vão lá no canal e assistem a videoaula com mais calma para corrigir, tá bom? Por causa do nosso tempo, que é muito curto, certo? Então, na quarta questão, qual é a alternativa correta? Eu não estou entendendo. E a quarta? É a quarta A questão. quarta é a letra C. Letra C, isso. A linfa, ela vai absorver dos lipídios no nosso intestino que vão ser absorvidos pela linfa, certo? Uma das funções que ela vai ter vai ser absorver lipídios a nível do intestino. Vamos para a próxima, quinta questão.
Os vasos linfáticos existentes no intestino são denominados de... Qual é a alternativa? Eu marquei a D. Eu marquei a D. Marquei a D. Letra D. Eles são denominados de quilíferos. Os vasos linfáticos são denominados de quilíferos, o do intestino. Sexta questão. Qual o maior órgão linfático? C. Eu coloquei C. C. Letra C. Eu também. Isso. O baço é o maior órgão do sistema linfático. Muito bem. Sétima questão. Qual é a função do baço? Eu coloquei D. Eu coloquei D. Letra D. A função dele é destruir os glóbulos vermelhos. Nele vai ocorrer a destruição dos glóbulos vermelhos e em outra estrutura vai ocorrer a produção dos glóbulos vermelhos. Então, a função do baço é destruir os glóbulos vermelhos. Vamos para a oitava questão. Qual a função do timo? Eu coloquei C. Coloquei a C. Casa. Letra C. É onde vão ocorrer a maturação dos linfócitos, né? As células de defesa do nosso corpo. A função do timo a função dele é fazer a maturação dos nossos linfócitos, que são as células de defesa do nosso corpo. Nona questão. Qual a função dos glândulos linfáticos? Eu coloquei a Eu D. coloquei a D. Não, é a C. Eu Letra, coloquei a D. letra Eu D. coloquei a C. Não, porque o plasma não é um componente do nosso sangue. Então, o plasma é um componente do nosso sangue. Ele é formado por hemácias, né, plaquetas e o plasma, que é o líquido. Aí, então, a função dos glândulos linfáticos é fazer a filtragem da linfa. Esse líquido aí, do líquido linfático, do sistema linfático. 10ª questão. Qual o vaso que recebe a linfa do nosso braço direito? C. 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 Coloquei C. Letra C. Vai ser o canal linfático direito. E nós estamos falando do braço do lado direito, nós vamos falar do canal linfático direito. Aí, se fosse do braço esquerdo, nós ia falar do canal linfático esquerdo. Ok? 11ª questão. D. D. A drenagem da linfa é feita pelos vasos linfáticos? Sim. Isso, letra D. 12ª. São funções do linfático? Letra A. Letra A. Ele vai defender o nosso organismo, ele vai fazer a drenagem da linfa, ele vai transportar essa distância pelo nosso corpo. Professora, Diga, Alex. o Haruki ele quer entrar e sair da live pra ver se é o áudio dele que não tá bugado, porque ele não tá conseguindo falar nada. Do Haruki? É. Então manda uma mensagem aqui. Eu acho Caiu. que deve ser o áudio dele, não? Quer ver se é o áudio, o Wi-Fi, não sabe. Tá todo mundo com o áudio desligado. Eu acho que deve ser a questão da internet dele. Vou admitir ele de novo. A internet está muito ruim. Tá muito ruim a internet hoje. Vamos lá prosseguir. 13ª questão. Ó, já está estável a internet. Nós temos Eu marquei a D. Eu coloquei a D. D, a linfa intestinal. Coloquei a D. intestinal. Intersticial. 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 Não é intestinal. A linfa não é no intestino, não. Intersticial quer dizer que é o líquido que está entre as células. Ó, B, professora. Letra D. D ou B?
É D. dedicado. Ah, tá. Já. 13ª, letra D de dado. Podemos seguir? Sim. Vamos lá para a 14ª. Nós temos a imagem aí. Coloquei. D. Eu coloquei D. Eu coloquei Eu a D. também. Letra D? D de dado. Livro de enfático. Lembra que lá na videoaula eu enfatizei muito a questão Também. de a forma de um feijãozinho? Aham. Isso, no nosso corpo ele está espalhado e ele tem o formato de um feijãozinho. Então, a 14ª questão, letra D. Podemos? Vamos para a atividade do livro, na página 118. Eita, no caderno. Professor, já pedi porque eu tô com fome. Já, pessoal? Já. Só um momento. Calma aí, professora. Já? Já. Espera aí, professora. Espera aí. Procurando. Ah, tá cheio. Como que o nosso tempo está acabando. Página 118 do livro, primeira questão. Oi. Já? Sim. Então vamos lá. As bactérias são seres vivos que, na maioria das vezes, estão associados a doenças e decomposição de matéria orgânica como alimento. Sabemos que elas também são úteis aos seres humanos. A estrutura celular desses seres vivos indica uma característica presente em bactérias, justifica a classificação desses seres em procariontes. Eu coloquei que as bactérias são seres unicelulares procariontes. Eu coloquei que a bactéria. Professora, eu coloquei assim, que elas são seres unicelulares procariontes, porque elas não possuem envelope nuclear. Professora, coloquei assim, não possui membrana plasmática. Eu coloquei não possuem membrana plasmática. Todos os seres vivos apresentam-se células envoltas por membrana plasmática, uma bicamada fosfolipídica. Fosfolipídica. Tá. Ele diz que a única característica que classifica as bactérias como seres procariontes é a ausência da membrana. Professor, nessa aula da sexta questão, aula passada, o senhor disse que ia ver. É do não, Já? era. Aí nós vamos ter as bactérias, uma grande variedade. Professora, a minha resposta está certa? É a ausência de membrana nuclear ou carioteca. Tá. Professora, Oi. Tô ouvindo, Carol. Ai, essa internet é horrível hoje. a minha resposta está certa, que eu coloquei que as bactérias são seres unicelulares procariontes. Mas aí, qual é Professora, a classificar ela como procarionte? professora, Então, tá errada? Sim, professora. Eu botei que eles são seres unicelulares procariontes que não têm um envelope nuclear. Isso, muito bem, Carol. Professora,
Diga. E o meu tá certo? Porque Olha, eu coloquei. Gosta de... Mas eu coloquei assim. Não possui membrana plasmática. Não, o certo seria... Professora, vocês estão respondendo qual questão? Nós estamos na primeira questão da página 118 do livro. Eu coloquei que a ausência de envoltório nuclear, as bactérias não apresentam envoltório nuclear e sua estrutura, ou seja, seu material genético fica disperso no citoplasma. Isso, muito bem, Cris. É a Bruna. Ah, desculpa, Bruna. Tá certo? Professor, não tá certo. Segunda questão. Sabemos que a bactéria possui uma grande variedade de formas e modo de vida. Quais são as formas coloniais apresentadas pelos corpos? Eu coloquei foram forma esférica, estreptococcus, sarcina, tétrades e estafilococcus. Eu coloquei diplococo, estreptococo, titrade, sarcina e estafilococo. O meu tá igual, só que tá tudo Em ordem diferente. diferente. Diga, Nicole. Então, acho que eu fiz tudo errado. Essas bactérias têm o formato de uma esfera e, quando estão agrupados, formam colônias. Mas aí, quais são esses tipos de colônia? Eu só coloquei Streptococcus, sarcina, coco, tecrades e estafilococos. Eu coloquei que estava no livro. Exatamente. Dá pra ver colocou que tava no livro. Bactérias em forma de colônia. Professora, então eu errei, né? Isso. Só acrescenta, Nicole. Só acrescenta. Coloca Streptococcus, Staphylococcus, Tetrades e Sarcina. Essas são as formas de colônia. Professora, então tá errado colocar coco também? Não, E o diplococo? Streptococcus é a forma da bactéria, que é aquela forma de esfera. Então, quando ela forma colônia, que ela tem esses nomes. Streptococcus, Staphylococcus, Tetrades e Sarcina. Eu coloquei a forma esférica também. Isso. Tá certo. Podemos seguir? Sim. Na terceira questão, ele está dizendo sobre a produção do iogurte caseiro, ele está dando uma receita, ele quer saber qual é o nome que recebe esse processo. Eu coloquei fermentação. Eu coloquei decomposição a matéria orgânica. Eu não tinha certeza, mas eu coloquei fermentação. Fermentação. Eu No coloquei livro tava fermentação. Professora, eu coloquei assim. Diga, Nicole. Eu coloquei assim. Esse processo é conhecido como fermentação. Só isso. É só fermentação, o processo de fermentação, está certa a resposta. Quem colocou diferente, conserta, tá bom? Podemos seguir? 119. Página 119. Quarta questão. Nós estamos falando sobre fungos e bactérias que se multiplicam nos organismos mortos ou nos detritos. Aí ele quer saber se os processos deixariam de ser realizados na ausência dessas bactérias e fungos. Eu coloquei a decomposição. O processo que deixaria Também. de ser a decomposição. Eu coloquei decomposição. Isso. Você Também. não precisa de decomposição. Eu também coloquei só decomposição. Eu acho que eu errei, então, de novo, porque eu coloquei deixariam de garantir que nutrientes sejam novamente lançados no meio para que possam ser aproveitados. Mas antes de tu corrigir a resposta, Carol, coloca assim, não ocorreria a decomposição Nicole. e a reciclagem de matéria orgânica.
Professora, o Alex, ele não tá conseguindo escutar você. Aí ele pediu para avisar. Tá, tudo bem. Eu vou colocar a aula no canal, depois vocês assistem com calma e fazem a correção, tá bom? Tá. Então, vamos prosseguir. Atividade da página 131. Diga, Nicole. Qual é a resposta da 4 mesmo? Não ocorreria a decomposição e a reciclagem de nutrientes. Professora, mas eu coloquei só decomposição, tá certo? Só conclui aí colocando reciclagem de matéria, Tá. certo? Só acrescenta na tua resposta, reciclagem de matéria. Ok. Então, vamos lá, página 131. Já? Página 131, primeira questão. Ele diz assim, você deve ter ouvido várias vezes que a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Isso é verdade? Eu coloquei que não. Eu coloquei Os verdadeiros- que não, pois as árvores utilizam todo ou quase todo o ar que absorvem na fotossíntese. Podemos Professora, afirmar que as algas professora. são os pulmões do mundo, pois utilizam Professora. a pequena parcela de oxigênio Professora, eu e devolvem coloquei o restante aqui. em globo. Poder escutar a resposta. Tá, a Carol, quem é o próximo? Professor, Quem é meu o ficou próximo? um texto. Vou ficar O um meu texto, é- então. Professora. Posso falar o meu? Quem é que vai falar? Nicole? A Bruna. A Bruna. Vai, Bruna, fala. Não, os verdadeiros pulmões do mundo são os oceanos, devido às algas marinhas. Elas produzem oxigênio pela fotossíntese do que precisam e o excesso é liberado para o ambiente. Já a floresta amazônica libera muito menos oxigênio para a atmosfera, porque a maior parte do gás que produz é consumido por ela. Isso. Eu coloquei Professora? igual a da Bruna, só que de forma diferente. Eu também. Eu acho que o meu tá errado. Eu coloquei sim, pois as plantas retiram gás carbônico do ar, que para nós, humanos, é tóxico, e para elas não é. Eu coloquei não, pois a floresta libera gás carbônico na atmosfera por respiração das plantas e no processo de decomposição de troncos, galhos, folhas mortas e animais, e também a vegetação, que cresce por meio de fotossíntese, captura gás carbônico da atmosfera e libera oxigênio, ao contrário dos pulmões, que transformam o oxigênio da atmosfera em gás carbônico. Isso, muito bem. Bom, não é verdade a questão da floresta amazônica ser considerada o pulmão do mundo. Por quê? Assim como as outras grandes florestas existentes no nosso planeta, elas vão ajudar sim a produzir grande quantidade de oxigênio. E isso vai contribuir muito para a manutenção do clima do nosso planeta. Essas florestas, elas não vão ser as principais produtoras de oxigênio do nosso planeta, mas sim as algas que estão presentes no nosso oceano. Como a Bruna falou na resposta dela, a floresta ela vai produzir oxigênio, só que esse oxigênio, a maior parte desse oxigênio, a própria planta vai absorver, liberando pouco para a atmosfera, diferente das algas que estão presentes no nosso oceano. Elas produzem bastante oxigênio, Me dá minha borracha. necessário para a sua existência, mas quase 70% desse oxigênio é liberado para a atmosfera, sendo elas as maiores contribuidoras para a produção do oxigênio na atmosfera no nosso planeta. Certo? Tudo bem? Podemos seguir? Pode